Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Uma alegria muito grande a gente poder começar mais um Vozes de Gospel aqui pelo YouTube. Você sabe, toda sexta-feira, 22 horas, você tem um compromisso com a gente, comigo, com o Graciano. A gente vai estar aqui sempre trazendo algo relevante para você, sempre convidados que vão trazer algo, vão te fazer pensar, isso é importante, a gente tem que pensar. E mais uma noite, lembrando que toda sexta-feira, 22 horas, esse é o nosso compromisso, beleza? Vozes de Gospel Podcast. Não tira isso da mente, não. E como a gente sempre faz, começar um programa buscando a presença do nosso Deus. Se você não faz isso, eu falo sempre. Se essa oração aqui for a primeira oração que você fez durante essa semana, tem que ligar o sinal de alerta. Então a gente tem que estar orando dia a dia, até porque Jesus disse, você já me ouviu falar isso aqui várias vezes, sem mim nada podeis fazer. E como a gente vai fazer agora, a gente vai estar pedindo a nossa pastora, a nossa convidada, uma das nossas convidadas, pastora Rita, estará orando, elevando os seus pensamentos a Deus, juntamente com cada um de nós, pedindo a direção do Pai para esse programa. Vamos orar? Amém, amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. E, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade de aqui falarmos para tantas pessoas nesta noite. Amém. Visita, Senhor, cada um. Tu sabes, tu conheces as necessidades de cada um. Entra com a tua providência, Senhor, trabalha nas mentes e nos corações. E dá-nos a direção aqui neste trabalho que estamos começando. Que seja uma noite de bênçãos, de maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao Vozes Gospel Podcast. Lembrando para vocês, hoje eu tenho duas convidadas aqui, eu e Luciano estamos aqui. Eu sou Graciano Caseiro desde pequenininho e esse aqui é o pastor Luciano Serenado, que está aqui ao meu lado. Um pouco polêmico, mas a gente anda junto nessa parada aí. Eu amo. Aí não quer que eu sei. Vamos lá. E lembrando, hoje nós vamos estar batendo aquele papo legal, interligando aqui ação social e missões. Gente, um trabalho fantástico. E, de início, ela iniciou com 12 anos de idade. Por quê? Missões. Como? Fazia no quintal da casa para as crianças que não iam à igreja. Gente, pode isso? Pode! Aqui pode, sim, claro! Com 20 anos iniciou também o Ministério de Missões na Igreja do Evangelho Quadrangular, Jardim Nova Guaratiba. Vizinho lá tu, hein? Vamos lá, em Campo Grande. E na região 786 da Igreja do Evangelho Quadrangular, iniciou na Secretaria Regional de Missões. E em 2024 foi convidada a ser a coordenadora estadual de ação social da IEQ Rio de Janeiro. Olha que missão, hein? E em 2025 deu início ao projeto Semeando Vidas. É um privilégio receber ambas aqui, mas essa que eu estou falando é a pastora Marcele Resplandece, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tá? E também a pastora Rita de Cássia Carreiro Moraes Caseiro, nome nobre, né? Minha digníssima esposa, que também está aqui, faz parte desse segmento Missões e Ação Social, tá? E é um prazer recebê-las. Por favor, pastora Marcele, fique à vontade, fale um pouco sobre do seu início, dá o seu boa noite, fique à vontade. Amém, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, me sinto muito honrada por esse convite e assim, é muito bom falar da nossa trajetória, porque nós somos cartas vivas e temos muitos jovens que muitas das vezes desejam ter voz e não têm. E nós estamos com essa oportunidade para levar para a população, seja jovem, pessoas de idade, e essa grande oportunidade que Deus continua abençoando vocês com esse projeto. Amém? Como o pastor falou, eu iniciei aos 12 anos, mas para quem não sabe, quem plantou a semente foi a pastora Rita. Ela foi a minha professora quando eu era criança. Depois de muitos anos nos reencontramos. Não foi, pastora? É. Na região 7. Conversando, eu olhei para ela e falei assim, eu acho que eu te conheço. E aí nos reencontramos. Olha a semente, não é verdade? Ela plantou. E aos 12 anos de idade eu comecei a observar que tinham crianças que os pais não deixavam ir para a igreja. Pais que eram de outras religiões. E eu observava que as crianças desejariam participar do que eu estava participando, viam a transformação em mim. E eu comecei no Natal. Eu juntava as crianças, cantava louvor de Natal, e daqui a pouco eu sem saber, eu estava fazendo, que hoje em dia está nome de célula. Sim, e eu estava fazendo com as crianças no quintal de casa. Célula, né?
Uma célula. Exatamente, eu não sabia. Não tinha material, foi o Espírito Santo que foi controlando. E quando eu cheguei na minha juventude, isso foi inesquecível. Eu participava do grupo de jovens e o tema da festividade é: a quem enviarei? E pela madrugada, o Senhor, a gente estava em propósito pela festividade dos jovens, o Senhor me deu um sonho em que eu estava numa praia, que tinha uma multidão de povos, várias vestimentas, e eu entendi que não eram brasileiros. E pessoas falavam outras línguas. E eu falava no sonho: eis-me aqui. Isso eu estava com 17 para 18 anos. E eu falei: Senhor, o que isso significa? Eu continuei a oração, continuei o grupo de jovem. Quando fez 20 anos de idade, eu comecei na igreja local a implantar missões. Também sem saber nada, comecei a ir atrás de informações. Através da SGM, Jocum, através de outras pessoas que trabalhavam com missões, sair da caixa. Porque às vezes nós ficamos presos somente com mentalidade. Isso é importante ouvir outras opiniões. Assim, eu indico para o crescimento profissional, ministerial, pessoal, isso é muito importante. E nisso, quando eu comecei a observar, a igreja começou a implantar missões. Quando nós tivemos a nova região, fui convidada para ser secretária regional de missões. Aí eu fui entender o sonho lá atrás, quando eu estava com 17 para 18 anos. Coisas vão se encaixando, foram se encaixando, né? Depois praticamente de quase 20 anos. Incrível isso, né? Aí Deus já mostrou, tá vendo aquele sonho que eu coloquei para você lá atrás? Estava te revelando aonde você iria trabalhar, levar o meu nome. E aí isso foi muito interessante, porque quando eu fui convidada para ser secretária regional de missões, não acreditavam em mim. Falaram assim: não tem ninguém para colocar, então vou colocar você, né? São testemunhas aqui, vou colocar você. E as pessoas me falam quem me colocou. Vamos colocar você, até colocar alguém que tenha experiência e seja profissional. Aí eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu lembrei do sonho. Falei: não é o homem que me chamou, foi o Senhor. E aí fomos desenvolvendo projetos de missões. Missões com crianças, entrar na comunidade, no bairro, não somente dentro da igreja, porque Jesus chamou para a gente sair de dentro da igreja. Porque no Antigo Testamento o povo ia de fora para dentro. Aí no Novo Testamento Jesus ensinou: olha, sai de dentro. A igreja é isso, né? De dentro para fora. A palavra igreja significa chamado para fora, né? Isso, muito bom. Essa ideia. E aí começamos a trabalhar com jovens, crianças. E aí quando retornamos no segundo ano de evangelização nesta comunidade, esta criança, quando voltamos a fazer a mesma pergunta, ele falou: tia, eu quero ser professor. Olha que mudança. E aí, exatamente, mudança de valor, de mentalidade, de cultura. A mãe dele, demos uma Bíblia de presente, até as vestimentas da mãe estavam diferentes. Então nós não só levamos a palavra de Deus, mas também levamos valores. Porque Jesus também, além de levar a salvação, ele também levava valores. E o interessante é que muitas das vezes nós achamos que as pessoas têm que aceitar Jesus a qualquer custo. Jesus mesmo deixou a gente livre dele. Olha, quem quiser me seguir, segue-me. Não é obrigado a me seguir. Então a gente trabalha valores, trabalhamos valores. E quando... Pode falar, pastor. Não, dentro do que você viveu e conviveu com relação a Deus, através de um sonho, lhe deu essa oportunidade de hoje ser dentro da área, no caso da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria saber só uma coisa: quando vocês se reúnem, tá, para tratar do assunto ações sociais, evangelismo e tal, como é que é o planejamento desses projetos de vocês? O nosso planejamento é muito amplo. Nós não falamos somente da parte evangelística, nós tratamos de um assunto bem amplo. Inclusive, Deus colocou no meu coração de fazer uma pós-graduação em Relações Internacionais, justamente por causa de missões. E aí entrei na parte de direitos humanos. E quando se fala de ação social, as pessoas muitas das vezes em missões pensam que é somente entregar uma cesta básica. Mas vai muito além.
Sim. Muito além. E quando a gente fala do direito das crianças, violência contra a mulher, e aí nós tratamos como é que nós iremos abordar esse assunto. Aí montamos ação social com psicólogo, assistente social, dentista, porque ali nós fazemos um estudo do bairro através das pessoas que são assistidas. Nós fazemos um planejamento anual de como que vai acontecer, quais são os profissionais, a organização, para que a gente não venha só cuidar da parte espiritual. Sim. Porque Jesus não cuidou só da parte espiritual. Isso é relevante, né? Porque a igreja sendo relevante é isso aí, né? Porque você estava até falando, né, a pessoa, o menino que perguntou que ele queria ser do tráfico, alguma coisa assim. A minha mãe, quando foi professora de escola dominical, ela conta isso, né? Que ela era de uma comunidade também. E aí perguntando, né, o que queria ser, o menininho falou assim, eu quero ser bandido, né? E aí isso meio que choca, mas é a realidade, né? Graças a Deus ele não se tornou um bandido, hoje tem família e tudo, mas assim, essa é a realidade. Quando a igreja entra e muda essa história, e eu acho isso muito interessante, quando a gente fala assim, não é só o evangelho, não é só a coisa de você falar de Jesus, mas é mostrar Jesus através das suas atitudes também. Sim, né? sim. Porque senão você não vê isso como relevante. A igreja não muda absolutamente nada. Então Jesus era um cara que mudava a vida de pessoas. Independente da pessoa aceitar o ser discípulo dele, ele mudava a pessoa, né? Isso era o mais importante. Rita, então continuando, pastora Rita, continuando nessa ideia, você também tem conhecimento dessa área. A igreja hoje, a gente tem avançado nesse aspecto, ou na verdade a ação social para a igreja é só dar, como a pastora Marcela falou, ou para a igreja, a realidade de muitas igrejas, a ação social é só dar uma cesta básica, estamos satisfeitos, fizemos a nossa parte, tirou uma foto, que eu fiz uma selfie, olha, a igreja está fazendo ação social, né? Às vezes é isso, né? Para ganhar clique. É só isso ou a gente tem avançado, né? Vamos tentar ser otimistas. Mas, eu complementando o que ele falou aqui, eu queria que você contasse um pouco sobre esse teu aí que você que evangelizou ela, foi isso? Como é que foi essa história aí? Para entrar nesse teor. Vamos lá. Vamos começar então daí. Como eu falei, aqui em off a gente estava conversando, eu trabalhei com crianças muitos anos. Então, quero deixar uma mensagem diretamente a você que hoje trabalha com crianças e que de repente você se sente até mesmo desvalorizada. Porque muitas das vezes na igreja o trabalho com crianças acontece da seguinte forma: vai você ali para debaixo da escada, tira as crianças do culto que está atrapalhando o culto e conta uma historinha lá para as crianças. Muitas das vezes a líder de criança ela se sente até desvalorizada, porque às vezes precisa de material e não tem, precisa de espaço, não tem, mas não deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Está aqui a prova viva de que o trabalho vale a pena. A pastora Marcele, quando eu trabalhava com criança na Igreja Evangélica Quadrangular da Amaral Costa, ela ia algumas vezes com o primo dela e a tia. E era uma meninazinha assim, bem timidazinha na época, mas eu não esqueci aquele rostinho. Depois de anos eu encontrei e falei com ela assim, eu te conheço de algum lugar, que eu não esqueço o rosto. E tá aí fazendo a obra de Deus. Então a semente é como o apóstolo Paulo fala, né? Que um é o que semeia, outro que rega, o que rega, e Cristo dá o crescimento. Isso é evangelho, né? Não, e também Mateus 25, 35 diz o quê? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Mais ou menos nesse teor, te ensinou como deve, né? Ela praticou também a parte de ação social juntamente com a missão dela. Mas, né? Respondendo a pergunta do pastor Luciano, o que acontece? Eu acho que a igreja hoje, vamos fazer polêmica? Fica à vontade. nem gosto. Eu não tenho nada a ver com isso não, tá? É só eles dois que são polêmicos aqui. Eu penso que a igreja, eu penso que a igreja hoje, ela entrega a cesta básica para dizer, estou fazendo. Sim. Faz o selfie. Mas a ação social, como a pastora falou, vai muito além disso. Muito além disso. Voltando só um pouquinho lá atrás. Há um tempo atrás eu ouvi uma entrevista de uma pessoa que hoje se encontra atrás das grades, que é um famoso aqui no Rio para o mal,
E ele disse a seguinte coisa, que quando criança a mãe saía para trabalhar, ele era o mais novo, acho que de alguns irmãos, e ele usava aquele tradicional shortinho que todos nós usamos, de algodão com elástico na cintura, que a mãe, que a avó fazia. E ele então, brincando, ele pegava uma lasca de uma ripa de caixa de feira e enfiava aqui no short e dizia: um dia eu vou ser muito famoso e todas as emissoras de televisão, a televisão vai falar de mim. Ele não tinha esse entendimento de falar. E infelizmente, é verdade, se tornou realidade. E nesse dia eu chorei muito, porque eu falei, não teve uma pessoa que chegasse para aquela criança e fizesse com que ela quisesse ser professor. Fizesse com que ela quisesse ser outra coisa. E isso é ação social também, é missões e ação social. Então, quando a gente fala de ação social, levar o alimento é importantíssimo. Mas lá na nossa região, no Rio da Prata, tinha um padre que ele saiu, que ele usava uma frase que eu peguei para mim. É importante você ensinar a pescar do que dar o peixe. Ele sempre falava isso. Eu não frequentava a igreja católica, mas eu sabia através da minha tia. E é a realidade. Aquela pessoa, ela precisa de alimento? Sim, é a necessidade imediata. Mas o que mais que ela precisa? O que mais que a igreja pode fazer? A pastora Marcela, numa reunião nossa, contou um testemunho que, assim, eu tenho replicado direto, que na igreja da mãe dela, uma senhora recebia a cesta básica, e quando a igreja foi visitar, descobriu que ela tinha uma filha de 9 anos e que essa criança nunca tinha ido à escola. A mãe é analfabeta e a criança já tinha 9 anos e nunca tinha ido à escola. Por que ela não foi à escola? A escola não aceita. Por quê? Não, diz que tem alguma coisa no documento dela. E foram ver e aquela menina foi registrada como menino. E a escola não aceitava. E a igreja fez um trabalho para poder tirar modificar a certidão de nascimento daquela criança. Para ela poder estudar. Teve que fazer DNA, teve que fazer tudo, todo um processo. E essa criança, ela começou a estudar depois do documento correto. Hoje ela tem 14 anos, né? 17. Já trabalha. A mãe dela, vendo a filha, começou a estudar na igreja com as irmãs, começou a aprender a ler. História. Hoje ela estava já no projeto, como é que é o nome? Aquele do governo? EJA. E já trabalhando, sendo dizimista da igreja, se sentindo pessoas úteis e necessárias e podendo também ajudar outros. Isso é ação social. Isso é ação social. Exatamente. Isso aí resume tudo. Acho que a cesta básica é o mínimo do mínimo do mínimo. É a ponta do E às iceberg. vezes as pessoas acham que não, vou dar uma cesta básica, parece que aquela cesta básica vai durar o ano inteiro, né? Parece que vai suprir todas as necessidades. Sim. Volto a dizer, como a pastora falou, é importantíssimo isso. Sim. Mas acho que tem que vir acompanhado de uma série de fatores, né, que vão ser relevantes para aquela família. E para que ela possa ser uma família de fato, né? Principalmente ouvir a família, porque ouvir é uma arte. Sim, sim. Porque às vezes a família está precisando ser ouvida. O adolescente, a mulher, o homem, às vezes o homem que é responsável pelo lar não está conseguindo emprego, se sente inútil. Sim. E a igreja, às vezes, não está preparada para sentar e ouvir e abraçar este homem. E também para abraçar a mulher que às vezes está com uma depressão pós-parto. E às vezes a irmã não está na igreja, está faltando igreja. Mas o que a igreja está fazendo para acolher a família? E outra coisa importante também da ação social é sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós, se formos olhar pelo IBGE, a evasão escolar. O que a igreja tem feito isso para ajudar, para incentivar os jovens e adolescentes? Porque quando a gente olha para a Bíblia, o apóstolo Paulo era um homem estudioso. Então eu falo muito isso na igreja. Irmãos, vamos estudar. Porque o estudo liberta, é algo que ninguém tira de você. Além de estudar a palavra de Deus, vamos nos formar advogado, psicólogo. Isso nós falamos muito na ação social. Isso é muito importante, Durante muitos anos, esse dia eu estava conversando em casa com meu filho e minha nora sobre isso. Durante muitos anos nós tivemos aquela
falsa doutrinação de que a letra mata. E quando se passou, eu estou dizendo falsa doutrinação porque isso é bíblico, mas é uma interpretação, mas é mal interpretada. Uma interpretação de botiquinha quando falam para isso, né? Misericórdia. E aí, o que acontecia? Bem chula, né, a situação. O que acontecia? Era dito que você não precisava estudar, você tinha que conhecer a Bíblia. O importante é a unção, né? É, importante é a unção, você não precisa estudar, você não precisa ter conhecimento. E isso tornou o quê? Como que a sociedade hoje vê os evangélicos? Como um povo iletrado, um povo que não tem cultura, que é só aquele mundinho dele ali. Então, assim, a cada dia que passa, é mais importante que nós tenhamos esse conhecimento, buscar conhecimento em todas as áreas possíveis. E que essas áreas que optar, vá poder usar em prol do reino. Exatamente. Que seja relevante como advogado, como engenheiro. Não são, né? A gente não pode estar alienado, né? Pensando só de um lado do nosso cérebro. Tem que deixar ele funcionar. Bem, pessoal, o papo tá gostoso, tá legal, mas eu tenho que ir aos comerciais, né? Aos anúncios. E nós temos um projeto, Luciano. Começa. Projeto Azaf, galera. Assim, é uma iniciativa aqui da Anunciate, muito interessante. Então, aulas de violino, bateria, canto, teclado, musicalização infantil, contrabaixo, violão, locução, tudo com estágio. Curso de oratória também, né, Graciano? Locução, oratória e dicção a gente tem e você pode agendar sua aula. Qual o telefone vai aparecer 99540-8154, 21 código 99540-8154. Entre em contato. Tenho certeza que vai ter alguém te atendendo, te dando todas as explicações, e vale muito a pena investir numa área que é tão, não só para a igreja, né, mas de uma forma geral, que vai fazer bem para o teu filho, para o teu neto, para o teu sobrinho, para você mesmo. Eu tenho certeza que vai ser algo muito importante, então só entrar em contato. Eu tenho certeza que a galera vai estar, do Projeto Azaf, vai estar pronta para te dar as informações aí. E não perde essa oportunidade não, é uma dica que a gente está dando. Se não fosse preciosa, a gente não estaria falando aqui, então vale muito a pena. 99540-8154, Projeto Azaf. Muito bem, Bombeiro Mirim, crianças de 5 a 17 anos com aulas dinâmicas e interativas. Você vai entrar em contato, 21 984 38 3531. E se você está vendo aqui esse espaço aqui maravilhoso? Então, esse espaço aqui é o espaço do nosso podcast. Você também pode ter o seu próprio podcast. E também temos o espaço para gravar clipes musicais, gravar seu testemunho, a sua mensagem, né? Um espaço de gravação de música, podcast e videoclipe. Promoção para quem assiste e se inscreve lá o Vozes Gospel Podcast no YouTube, tá? Vamos lá, 21 984 38 3531. Entendeu? É só você. Agora, o que a pessoa tem que fazer mesmo? Plataforma digital, tem alguma coisa aí legal? A gente sempre está te convidando, né? A gente precisa de você. Então, assim, a gente está nas nossas redes sociais, né? Basta você colocar Vozes de Gospel Podcast, Facebook, Instagram e TikTok, Vozes de Gospel Podcast. E no YouTube, Vozes de Gospel OFC. Então, entra lá, curte, compartilha. Quanto mais você compartilhar, curtir, dar o seu like, ativar o sininho lá no YouTube, você vai estar ajudando a gente para que a gente possa ter um engajamento maior. A gente trabalha com essa ideia, né? Quanto mais pessoas estiverem compartilhando, mais o nosso alcance aumenta, a plataforma reconhece que a gente está sendo relevante, o nosso conteúdo está sendo relevante, e aí a gente faz o que é mais importante, alcança o maior número de pessoas. Nosso objetivo aqui no programa é falar de Cristo, através das diversas áreas que a gente aborda aqui, mas falar de Cristo, o mais importante. Então, se você ajudar a gente nessa, eu tenho certeza que você faz parte desse projeto também, faz parte do reino, no avanço do reino aqui na Terra. Pessoas que são convidadas aqui são pessoas que têm histórias extraordinárias, histórias de superação, de conquistas. Gente como pessoas, a gente, né? Que é simples, sim, mas que Deus falou, é você que eu quero lá ganhando almas para mim. O ID de Jesus não é uma coisa do outro mundo, não. O ID de Jesus é para todo mundo. Você pode fazer o ID de Jesus, basta você querer ser aquela pessoa a ser usado, que nem a pastora Marcele teve um sonho. Deus realizou a ela esse sonho e ela está aí
à frente. A pastora Rita também teve um sonho, tem até uma historinha, eu queria que falasse um pouquinho daquela historinha. Ela conta a historinha da formiguinha. Eu me lembro sobre essa historinha da formiguinha, era um momento que ela estava passando incrível. Como é que é essa história? Fala aí. Então, Deus ele fala conosco de diversas formas. Basta estarmos atentos. E num dado momento da minha vida eu estava vivendo uma depressão bem profunda. Eu estava vivendo, meu filho era pequeno e eu estava numa situação que eu pensava assim, não tem saída. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? E eu estava recostada na minha cama, no meu quarto, quando de repente eu comecei a observar, algo chamou a minha atenção para observar umas formiguinhas que estavam subindo em direção à minha janela. E de repente uma delas caía e derrubava outras, e quando pensava que não, elas começavam a subir novamente. E naquele momento eu ouvi uma voz nitidamente que me disse: se um ser tão pequeno não desiste, por que tu vais desistir? E dali eu levantei, e eu falo que foi uma das maiores experiências na minha vida com Deus, foi essa, através de formiga. Não foi um pregador internacional, não foi... Foi uma formiga que você não sabe nem o nome dela. Não sei nem que família ela pertence. Polêmica, hein? Tu não para, hein, cara? Não sei nem que família ela pertence. Incrível. Mas Deus falou comigo ali, naquele momento, foi tremendo, foi uma experiência que eu nunca vou desistir. E falando de experiência, né, aproveitando esse gancho aqui, pastora Marcele, nessa trajetória, com certeza lidando com pessoas, a gente tem histórias e histórias, né? Sim. Algumas que são tristes, né, muitas das Sim. vezes, algumas que nos impulsionam, como a gente já falou aqui. Então eu queria que você compartilhasse com a gente alguma história que te marcou assim no início, agora, então se você pudesse compartilhar com a gente. Sim. Nesse objetivo, né? Nessa ideia de proclamar o evangelho, dos desafios que são concernentes ao avanço do reino, né? Sim. Atualmente estamos com o projeto Semeando Vidas, né, a pastora Rita, que está me auxiliando, a pastora Rita aqui abraçando esse projeto. Legal. De ação social, aula de reforço, aula de inglês, libras, psicólogo para as crianças. Primeiro nós fizemos uma pesquisa no bairro, fizemos uma pesquisa com as crianças e identificamos muitas crianças com TDAH, dislexia, autismo, enfim. E aí nós observamos que o governo dá uma certa assistência para as crianças e as mães. Quem é que cuida das mães? E aí, junto com a pastora Rita, nós estamos dando assistência. E no meio dessa história, descobrimos uma avó que os pais não queriam o menino e deixaram com a avó. E a pastora Rita está dando dia, né? Ouviu? É de impactar essa história. E esse menininho, tem 9 anos de idade. Ela falou assim, porque ela não é evangélica, ele é muito rebelde, tem hora que eu fico com vontade de devolver ele para os pais. Mas se eu devolver, os pais não vão largar ele com alguém, então eu vou ficar com ele. Então a igreja abraçou essa avó e através desse projeto a avó está se sentindo acolhida e a criança também. A avó já não sabia mais o que fazer com a criança. A avó, para ensinar a criança o exercício da escola, ligava para as mães dos coleguinhas dele para ensinar, porque ela não sabia. Então a igreja está proporcionando isso através da glória de Deus. Não somos nós, mas estamos fazendo para a glória de Deus. E que a nossa profissão não seja para a nossa vida pessoal, seja para glorificar o nome de Jesus. E você que tem o desejo de se formar, às vezes eu sonho de ser médico, coloque nas mãos do Senhor, mas primeiramente para glorificar o nome dele. Porque primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quais recursos financeiros, humanos, materiais estão disponíveis para essas ações aqui dentro do estado do Rio de Janeiro? Você, se houver, precisa de patrocínio, fala diretamente naquela câmera ali. Estamos precisando. Solicita ali, entendeu? Para que apareça pessoas que possam agregar valores financeiros, também materiais e humanos. Pessoas que possam ajudar também
fica à vontade. Sim, exatamente. Tudo é voluntário. Os profissionais são voluntários. Até na passagem também, eles realmente entregaram a sua vocação para o reino de Deus. E quem puder estar somando conosco, vai ser uma honra para estar contribuindo para o reino de Deus. Temos crianças famílias que são carentes, precisamos de cestas básicas, precisamos de roupas. Enfim, você que é profissional da área, deseja agregar junto conosco também. Seja bem-vindo, só procurar. Professoras, exatamente. Tá vindo a Páscoa aí, nós estamos com um projeto para as crianças. Quem puder somar para abençoar no mês da Páscoa, vai ser no último domingo de abril, vai ser bênção. Amém. Bênção. A gente vai continuar nessa ideia, né? A gente fala de ação social, missões, são campos que se interligam, né? Sim. Jesus fazia ação social, Jesus foi o maior missionário que já existiu. Então, assim, nessa ideia, né? A gente, até para o pessoal que está assistindo a gente, que dica importante, porque a gente, quando fala de assistência, eu tenho, às vezes, muito cuidado com isso, porque assistência social não é assistencialismo, né? Porque o assistencialismo é você apenas fornecer, apenas dar, né? Dá cesta básica, dá sopão, faz isso, faz aquilo. É o que dizia esse padre lá, ensina a pescar. Exatamente. Então, assim, e na verdade, já fazendo uma crítica ao próprio governo federal, infelizmente o governo federal, ele pratica um assistencialismo, né? Ele dá não estou criticando os planos, não, estou criticando a ideia dos planos, né? Dá o Bolsa Família e dá, então assim, aí a pessoa às vezes fica dependente disso. Ela não se liberta disso, porque ela vive uma vida única, aquela mesmice, eu tenho sempre meu Bolsa Família e eu não progrido. Por quê? Porque não me ensinaram a pescar. Então, assim, a gente tem que ter muito esse cuidado para não permitir que a própria igreja também não caia nisso. Isso. Não estou falando que é o caso de vocês, não é nada disso. Mas muitas das vezes, por exemplo, o sopão, que muitas das vezes as igrejas fazem, né? Às vezes a pessoa, né, que está lá recebendo, talvez você possa me criticar, mas você está falando isso porque você nunca passou fome. Não é isso que eu estou falando. A questão é que, será que a gente está dando mais do que o sopão? Ensinando, por exemplo, pegando uma pessoa daquela, o que você faz, né? Será que você não tem... Você falou, pastora, as pessoas querem ser ouvidas. E muitas das vezes a gente deixa essa pessoa de lado. Dá o sustento, e esquece de ouvir. O que você está precisando? Você quer sair dessa vida? Tem gente que não quer sair, a verdade é essa. Agora, para quem quer sair, você pode dar ensinar a pescar. Então, pastora, como é que a gente trabalha nessa área para que a gente não seja um assistencialista e seja alguém que pratique ação social? Sim, então, eu acredito que as igrejas também, nós temos um sonho lá na minha igreja local também, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular do Caminho do Tutóia. Nós temos o sonho de montar cursos para a comunidade. Sim. E a pastora Marcele também tem esse desejo lá. Essa visão. O que acontece? Eu vou dar o meu testemunho pessoal. Sim. Durante um tempo, a Igreja Batista de Campo Grande... Primeira Igreja Batista de Campo Grande, fica próxima à rodoviária. Eles têm um trabalho maravilhoso, que é o MCC, Ministério Comunitário Cristão. Lá é feito um pequeno curso, um pequeno culto dos 15 minutos, tem uma pregação da palavra, tá? E as pessoas vão para as salas lá das suas diferentes atividades. Tem pintura em tecido, tem crochê, tem costura criativa, várias coisas. Uhum. Quando meu filho era pequeno, eu coloquei ele lá para fazer um curso de pintura em tela. E automaticamente, como eu levava ele, eu também fiz artesanato. E o artesanato, ele usava temas da época. E uma época foi ensinado a fazer ovo de Páscoa. Foi a próxima Páscoa. E foi numa época que eu precisava muito. E eu consegui fazer ovos de Páscoa, vender e obter o meu sustento dali. Uhum. Durante aquele período. Depois eu fui fazendo outras atividades também. Aprendi outras coisas também. Então eu vejo que assim, quantas pessoas já passaram por ali? Esse ministério, eu esqueci agora quantos anos tem. Já tem muitos anos. Começou como?
A esposa do primeiro pastor da igreja de Campo Grande, ela decidiu, ela sabia fazer crochê, ela começou a observar que na comunidade muitas mulheres não faziam, não sabiam fazer nada. E ela começou a reunir aquelas mulheres no dia da semana, ensinando a fazer crochê, e ali elas começaram a obter uma rendazinha com aquilo ali. Então, assim, para mim, que sempre fui, como é que é o nome que dão? Empreendedora. Comecei desde criança fazendo sacolé em casa, fazendo pulseirinhas e vendendo e tendo meu dinheirinho. Para mim era algo que parecia assim, ser muito natural. Mas a sua cultura é outra. Você foi criado de outra forma. Então você vai, mas como é que se faz um sacolé? Que saquinho é esse? Onde que vende? Então é necessário que alguém comece a ensinar. E ali a pessoa vai obtendo uma renda, vai ampliando, vai melhorando. Prova disso é aquele moço que vendia água mineral, que hoje é milionário, esqueci o nome dele agora. Tem vários vídeos no YouTube. Ele começou a vender água mineral, mas ele tinha um sonho e ele chegou lá. Tem o David da Bala, tem vários exemplos aí. Então, o que acontece? É preciso ter um início. Às vezes a pessoa não tem, quando você está dentro de um labirinto, você não vê saídas. Mas quem está de fora consegue te orientar. Vai mais para a direita, vira à esquerda, tomba para lá, vira para cá, você vai achar. É isso o papel da igreja. Eu acho que, além de levar a cesta básica, a gente precisa fazer uma pesquisa, né? Aquele que nós fizemos, para ver quais as necessidades da pessoa. Todo mundo na casa trabalha? Não. Aí a esposa vai dizer assim, não, eu cuido das crianças. Mas você cuidando das crianças, quando você vai levar seu filho na escola, você pode levar uma caixinha com trufas e vender para as outras mães. Você já volta com o dinheirinho do leite, você já volta com o dinheiro. Você não vai comprar uma BMW, mas você vai se manter, né? Vai se manter. Mas vai andar de Mercedes. Então, de ônibus. Então é assim, a função da ação social vai muito mais além da cesta básica. É a função também principal de mostrar o caminho para a saída do labirinto. Dá um choque de realidade, né? Você está vivendo isso, mas você tem que sair. Sim, você consegue. É isso, porque senão a pessoa se acostuma. Se acostuma em receber. Sim. Isso é ruim para a igreja, no caso, e para a pessoa também. Não sai. Quer dizer, o que tem de evolução nisso? O que tem de mudança de quadro nisso? A função é você mudar. Transformar. Aí, espiritualizando a coisa, né? Pela renovação, transformando pela renovação da mente. Isso inclui, não é só a igreja, não, gente. Não é só no âmbito eclesiástico, não. É no geral. Porque nós somos seres sociáveis. Sim, exatamente. A gente não é só um ser espiritual, né? Nós somos cidadãos do céu, mas somos, por enquanto, estamos cidadãos brasileiros. Cidadãos não, né? Pelo amor de Deus, cidadãos brasileiros, né? Então, assim, estamos nessa. Então, enquanto aqui estivermos, temos que ser úteis para que essas pessoas, né, se despertem. Opa, eu faço parte disso, eu tenho que fazer alguma coisa para eu sobreviver, né? Afinal, por onde Jesus passava, havia transformação de vidas. Não só no sentido de segui-lo, mas de mudança total. Jesus formou empreendedores, né? Eu creio muito nisso. Jesus despertou em alguém lá, o cara não era pescador, eu falei, estou vendo Pedro pescar, vou pescar também. Então, assim, preciso fazer alguma coisa. Nós vamos ficar nesse debate, porque está parecendo mais um debate, isso é bom, de missões e ação social, mas nós vamos aos comerciais, tá? E voltamos já. Olá, tudo bem? Eu sou a Alice. Venho fazer um convite muito especial. Venha participar do curso de musicalização infantil no Projeto ASAP, de 4 a 10 anos. Temos aulas maravilhosas, onde a criança se desenvolve no aprendizado musical e ajuda muito no crescimento escolar. Venha para o Projeto ASAP!
Projeto Azaf. E eu tô com uma super novidade para vocês. Em junho daremos início ao curso básico de música, com aulas teóricas e práticas, diversos professores e disciplinas, com direito a certificado de formatura. Então, se você tem interesse, vem pro Projeto Azaf. Vem! Gente, eu sei que a pastora tem uma missão muito importante dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular do estado do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho sobre essa igreja, como é que é essa igreja? É um período que a igreja sempre tem. O que é as cores da igreja? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre esses detalhes aí? Fala primeiro da parte do ensino, como é que se prepara um pastor, um líder, porque a senhora é uma das diretoras de ITQ, não é isso? Isso, exatamente. Então, além do ITQ, que é o Instituto Bíblico Quadrangular, né, também trabalhamos com cursos para missões. Para quem deseja aprender como desenvolver no campo missionário, nós temos o curso de missões e o C12. É uma bênção esses cursos para preparar, porque tem muitas das vezes as pessoas não sabem por onde começar, igual aconteceu comigo. E pegando um gancho da fala que vocês estavam falando anteriormente sobre a importância, né, da mudança da igreja, só de entregar a cesta básica, eu vou dar um pequeno testemunho. Claro. Eu cresci numa família muito humilde, que pegava a cesta básica na igreja. E na igreja também trabalhava sobre isso, sobre a mentalidade de transformar. E eu comecei a trabalhar com 12 anos entregando panfleto na rua. E eu falei assim, Senhor, eu não aceito isso pra minha vida. Eu quero ajudar outras pessoas. Assim como eu estou sendo ajudada, eu quero ajudar. E não tinha condições na minha família jamais para pagar uma faculdade para mim. E eu sozinha, em casa com o Espírito Santo, estudando, consegui bolsa do governo, fiz faculdade, consegui bolsa para pós-graduação, já estou na minha segunda pós-graduação, tudo através do estudo e bolsa. Então isso para dizer, para despertar você, que muitas das vezes se sente incapaz e olha, e às vezes fica com vergonha de pegar uma cesta básica na igreja. Ouça o seu líder, pede ajuda, peça ajuda para você transformar a sua história e poder transformar histórias de outras vidas. Amém. Essa é a ideia, né? É transformar, né? Transformar, empreender. Empreender. A gente tem que pensar, o crente tem que pensar. Agora, me diz uma coisa, as cores da igreja, pastora Rita. Então, eu sou quadrangular desde pequenininha, né? Minha mãe se converteu, tinha 6 anos de idade. E daí pra cá, pra quem está fazendo as contas aí, eu tenho 56 anos, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Aliás, isso pra mim é motivo de muito orgulho. Mas eu não tenho 50 anos de igreja, não. Eu, infelizmente, dos 14 aos 22 anos, eu estive longe da presença de Deus. Foi dar um pulinho lá fora para ver se fui atrás das luzes. Achei que lá fora tinha umas luzes que brilhavam muito, mas atrás das luzes que brilhavam muito, eu encontrei foi muita dor. Mas louvado seja Deus que eu consegui retornar. Bom, então a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem os símbolos e as cores. E esses símbolos e essas cores são todas baseadas na Bíblia. As cores da Igreja do Evangelho Quadrangular estão lá no peitoral dos primeiros sacerdotes, que é o vermelho, amarelo, azul e roxo. Vermelho, Jesus Cristo salva. O símbolo é a cruz. E o roxo é que eu esqueci. O roxo são da visão de Ezequiel. O amarelo é o batismo com o Espírito Santo. O azul, Jesus Cristo cura. E o roxo é o rei que voltará. O roxo é simbolizado pela coroa, o amarelo pela pomba e o azul pelo cálice. Então esse faz parte da doutrina quadrangular. E o versículo tema é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Pastora, uma pergunta importante vai servir para as duas, né, Luciano? Nós queremos saber um pouquinho como, vamos dizer assim, vocês têm a igreja, fazem um trabalho dentro da igreja, são pastoras, mas vocês também têm um lado profissional de vocês. E esse lado profissional de vocês são empreendedores, o que são? Como é que começou essa história aí? Porque a senhora falou que cedinho
né? Começou evangelizando as crianças e tal, né? No quintal de casa e tudo, mas atualmente a senhora é uma empreendedora. Eu estou fazendo a pergunta agora para a pastora Marcele Resplandece, tá? Por favor. Sim, atualmente eu sou corretora de plano de saúde, mas eu posso dizer que 80% eu me dedico para a obra de Deus. Então, e a pastora Rita? Bom, eu tenho uma função dupla. Aliás, dupla não. Acho que eu sou pastora auxiliar na Igreja do Caminho do Tutóia. Sou dona de casa, esposa, mãe, agricultora e advogada. Então, e avó, ainda tem a outra função. A melhor função dela é ser avó. A melhor das partes melhor é parte essa, dela, né? Você que não é, Luciano, o dia que você for, você vai me entender. Não faz isso com ele, não. O cara é polêmico, mas não deixa ele mais polêmico, não. É um desejo, realmente, né? Enquanto a gente não é avó, a gente não entende. É diferente. Outro dia a gente estava assistindo um podcast, o Leandro Hassum, dizendo que se ele soubesse que ser avô era tão bom, ele queria ter sido avô da filha dele. e é assim, é algo que a gente não dá para explicar o amor que a gente tem por um neto. A minha amiga Nadir, uma vez ela falou para mim assim: Rita, o amor por neto é algo tão grande que chega a doer. Aí eu pensei lá no meu íntimo assim, palhaçada, que amor que dói é esse? Ela não tinha ainda sido avó, né? Depois que a Radassa nasceu, eu fui entender, eu fui pedir perdão a ela, porque realmente é algo que a gente só entende quando a gente se torna. Aí depois vem a Hannah, depois vem a Hannah, piorou, babou duplamente. Esse universo é interessante. Quando eu não sou, né? Eu serei um dia, mas assim, o avô, ele muda os conceitos, né, muitas das vezes, né? E você que é filho, você fica vendo a atitude dos seus pais com o seu filho, e fala, né, comigo era diferente, agora com o neto bota a mão na cabeça. Meu filho fala isso, meu filho fala, fosse eu fazer isso. Radassa chega lá em casa, rabisca a parede, rabisca tudo. Mãe, pra que você deixou ela fazer isso? Só passar um paninho, eu vejo, tá limpo. Não, e o pior, há um ciúme nessa história, né? O vovô vai trabalhar quando chega em casa, né? O que acontece? Que acontece? Correm pra ele. Aí isso é legal, né? Aí o pai diz assim, eu não sou recebido assim. Mas isso é bom, isso aí. Mas ó, vovô é a coisa mais gostosa que tem no mundo. Eu não posso falar. Combater desigualdades sociais. Essa é a função de vocês na ação social, como combater a fome, pobreza, falta de acesso à educação e saúde. Está dentro dos propósitos e objetivos de vocês? Sim, principalmente com a minha história. Eu não falei que quando eu nasci, minha mãe, por não ter condições de criar, minha mãe deu meu irmão. É mesmo? Ia me deixar no hospital. A minha tia que não deixou, talvez eu não estaria aqui hoje com vocês. Tenho 4 irmãos. 4. Isso. Minha mãe ia me deixar no hospital por causa de condições financeiras. Sim. A minha tia que estava vindo da Bahia que não deixou. Então eu sei o que é desigualdade social. Na própria pele você tem essa experiência, esse testemunho para contar. Esse testemunho para contar. Você que talvez às vezes já foi abandonado pelo pai, pela mãe, e às vezes você sente um ninguém, mas Deus tem uma história para você. Assim como Deus construiu, o desejo não saiu do meu coração, saiu do coração de Deus. Assim como o meu nome está escrito, que antes mesmo de ser formado no ventre da minha mãe, Ele já sabia quem seria Marcele. Então eu profetizo sobre a sua vida, que algo novo está para surgir. E quando o Senhor colocar no seu coração, abrace, não temas, porque Ele está contigo. E nós estamos aqui para trabalhar com a desigualdade social, porque quando a gente fala em relações internacionais, fala que nós somos atores, para vocês conseguirem compreender, assim como tem outras instituições. A igreja faz parte deste grupo de atores para mudar a realidade na sociedade. Se a igreja compreender, vai usar a sua profissão, seus dons e talentos para contribuir para o reino de Deus. Eu acho isso interessante. A gente fala, né? Às vezes a gente faz as críticas que são pertinentes, mas assim, eu vejo que a igreja evangélica no Brasil, eu fico tentando imaginar o que seria do Brasil sem a igreja evangélica, né? Porque, claro, tem as críticas, a gente tem muito o que avançar, tem muita coisa errada, a gente sabe, mas assim, o trabalho que a igreja evangélica, quando eu falo igreja de uma forma geral, realiza,
em relação a isso que a gente está falando, né, de assistência social, de cuidado com as pessoas, talvez nenhuma instituição no Brasil faça. Vou dizer, nem o governo faça. Isso. Porque assim, a gente entra em lugares que nem o governo muitas das vezes consegue entrar. A gente está falando de comunidade, às vezes a igreja, e eu estou falando que eu fui pastor durante um tempo numa igreja que fazia parte de uma comunidade, e a gente via muito isso. As pessoas recorriam à igreja. E a gente estava sempre pronto lá para ajudar. Então assim, o trabalho que a igreja faz tem que ser aplaudido. Volto a dizer, tem alguns problemas, alguns ajustes que são feitos, que são naturais. Mas eu não consigo imaginar o Brasil sem a participação, ou tentando imaginar o que seria a igreja sem a atuação direta, como da pastora aqui, da pastora, nessa área realmente, né? Que é muito relevante. Fala, pastor. Então, a gente observa isso, até mesmo uma entrevista que eu vi tem uns 15 dias, uma artista famosa aí, não vou citar o nome, mas ela pediu perdão para as igrejas evangélicas por todas as críticas que ela fez. E ela falou exatamente isso, que a igreja hoje ela atua em áreas em que o governo não tem condições de atuar. Com certeza. E que a igreja faz um trabalho maravilhoso. Então a gente vê isso a todo instante. A gente estava conversando aqui também sobre a nossa igreja, ela tem muitas siglas, né? Então, assim, a pastora até citou aqui, SGM, Secretaria Geral de Missões. Então, nós temos missionários espalhados pelo mundo todo. E tem um missionário específico, que ele é fonoaudiólogo, que ele trabalha num país onde não pode ser divulgado, e que lá ninguém sabe que ele é missionário. Mas como ele chegou lá, quando chegou, ele começou a observar a região e ele viu que tinha um abrigo que era um depósito de crianças. As crianças levavam meses sem ser colocadas ao sol. E ali ele começou a trabalhar com aquelas crianças e as crianças que têm, por exemplo, autismo, outros tipos de situações lá, elas eram colocadas lá de manhã e apanhavam de noite, praticamente para ninguém ver, vamos dizer assim. E ali ele começou a desenvolver um trabalho e esse local já foi fechado e hoje são clínicas de reabilitação. Existe uma clínica de reabilitação onde ele consegue desenvolver um trabalho, ele e a esposa. Acho que é fisioterapeuta, isso, né? Exatamente. Acho que a esposa é fisioterapeuta e ele é fonoaudiólogo. E aí eles conseguiram desenvolver esse trabalho e muitas crianças foram recuperadas. É pregado o evangelho? Com palavras não. Mas com atitudes. Com atitudes. Eu nunca sei, na verdade ninguém sabe de quem é essa frase, mas assim, alguém falou certa vez, pregue o evangelho, se possível use palavras. Se necessário use palavras. Então assim, isso é evangelho, na prática, né, no dia a dia, isso vai fazer diferença na vida das pessoas. E eu fico muito feliz quando eu vejo exemplos assim. A igreja não está parada, né? Exatamente. Às vezes eu sou uma pessoa muito crítica, sempre fui, mas assim, e acho que tem que ser, né? Mas a gente tem que louvar a Deus pelo trabalho relevante. Eu sou daquele cara que para mim o copo, eu não sou daquele que olha o copo tá quase vazio, não, para mim tá quase cheio. Para mim eu sou o cara otimista. Então, a igreja não é relevante. Eu creio que a igreja tem sido relevante, sim. Tem ajustes? Tem. Sim. Mas o que a gente faz, o exemplo hoje da pastora, da pastora Marcela, da pastora Rita, olha o que a gente tem avançado. Então a gente está falando de 2 casos só aqui, né? Se multiplicar isso por vários casos, várias situações em todas as cidades do Brasil, né? Então assim, olha como a gente avançou e como a gente tem abençoado pessoas, que a gente continue assim, né? A ideia é essa, pastora, fica à vontade. Exatamente, e não sei se vocês tinham recordado a tragédia do Rio Grande do Sul. Sim. Teve um período que não poderiam entrar, né? Quando permitiram a entrada, a nossa igreja foi até lá com equipes e pedindo permissão para os moradores.
se oferecendo ajuda para limpar as casas. Olha que coisa linda. Eles entraram, os moradores já estavam sem esperança. E eles fizeram faxina nas casas de muitas pessoas. Sim. Então, olha o papel da igreja. Sim. Missões não é só falar. E de forma silenciosa, né? Não foi divulgado, não precisa de Exatamente. Não precisa fazer uma Não propaganda para escolheu isso. ser igreja evangélica, não. De qualquer pessoa. Alcançou aquela pessoa. Houve Exatamente. também um Desmoronamento. Desmoronamento. Ah, vamos pegar isso, vamos me Caiu zoar. a terra lá, Caiu a terra aqui. Caiu a terra lá em Friburgo. Meu Deus, cara, não saiu a palavra nem para um decreto. Como é que é o nome? Desmoronamento. Isso aí, lá em Friburgo. E vocês tiveram um papel muito importante lá naquela região lá. É uma 2010. chuvarada que Sim. arrebentou. Foi em 2010, é isso que aconteceu? Eu estava me preparando para fazer a prova da OAB, havia terminado a faculdade, e aí teve aquela chuva, foi 2009 para 2010, eu acho, se não me falha a memória, ou 2010 para 2011, alguma coisa assim. E na época eu ainda não tinha contato com a pastora Marcele, mas nós montamos uma equipe com a pastora Nilda, o Léo, que é da nossa... Leonardo Lima. E Missionário. nós começamos a arrecadar alimentos e roupas em diversas igrejas. A Igreja Batista, é a Atitude, né? Lá de Paciência. É a Igreja Batista lá de Paciência, sim, é Ebenezer. Não, Ebenezer não. Sim, é Ebenezer, a igreja. Ah, não, Vitória. Igreja Batista da Vitória. Igreja Batista da Vitória. Isso. Eles têm um micro-ônibus, não sei se ainda tem, azul, colocaram à disposição várias E levaram pessoas o da povo pra lá. igreja. Nós, aqui na região, nós usamos a Igreja da Amaral Costa como base. Todo o alimento arrecadado ali, nós subimos a serra com uma carreta e aquele micro-ônibus com parte das doações dentro do micro-ônibus. Tivemos vários problemas. Vários problemas. A carreta não, era um caminhão. Aquele caminhão quebrou umas 4 vezes na subida. Tá E certo. nosso objetivo era chegar lá, montar as cestas e sair distribuindo. Sim. Quando nós chegamos, era a igreja do pastor Albertino, ficava atrás essa igreja Era está superintendente atrás da região serrana lá. está atrás da garagem da 1001. E o que nós vimos ali, nós saímos de Campo Grande 5 horas da manhã, chegamos 5 horas da tarde em Friburgo. E o que nós vimos ali foi 12 horas. cena de filme de guerra. Foi coisa assim pavorosa. A garagem da 1001, a água chegou até o basculhante, cobriu os ônibus. Cobriu os ônibus lá. Da igreja, nós avistamos de frente, assim, tinha uma montanha, e aquela montanha desceu tudo, era uma pedra que tinha por trás, ninguém sabia. No pé daquela montanha tinha um hospital, a imprensa não divulgou nem metade do que aconteceu lá. No pé daquela montanha tinha um hospital pediátrico que foi soterrado até o 3º andar. Tinha uma senhora lá na igreja, uma diaconisa, que ela estava lá na igreja trabalhando, fazendo comida para levar para pessoas, mas ela tinha parentes que estavam soterrados. Teve bairros que o bairro inteiro foi soterrado. Foi coisa assim pavorosa. A imprensa noticiou 900 e tantos mil mortos, mas foi muito mais do que isso. Quando a gente subia a serra, a gente via animais desesperados, gato, cachorro, para tudo que é lado, desesperado. Foi assim uma cena que eu nunca na minha vida vou esquecer, que nós vimos ali. E nós chegamos lá, não tivemos tempo para montar as cestas, mas o que nós fizemos? Nós fomos colocando dentro da igreja, nos bancos da igreja, nós fomos fazendo uma pilha de feijão, uma pilha de arroz, uma pilha de leite, fomos deixando tudo separadinho para que a igreja pudesse depois fazer aquelas doações. Sim, aquela distribuição. Mas eu acredito que nada é por acaso. O fato da gente não ter conseguido chegar lá a tempo, eu creio que foi propósito de Deus, porque
Se a gente verdadeiramente tivesse saído nos bairros e visto de perto, eu acho que o impacto emocional teria sido muito maior. Talvez nós não estivéssemos preparados naquele momento para aquilo. Embora a gente tenha subido com a melhor das intenções, mas Deus é que sonda os corações e sabe o que a gente estava apto a suportar, né? Sim, lembrando para você que nós estamos falando sobre ação social e missões. E esse programa vai depois da Páscoa, tá, gente? Então, fica atento aí, porque, olha, o debate da Páscoa foi maravilhoso, fantástico, legal, e você tem que aproveitar esse próximo, que tá bom demais. E também nós temos outros convidados que vêm com assuntos maravilhosos, tá? Agora, uma coisa, qual o impacto esperado na ação social das igrejas locais? Pela coordenadora estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular do Rio. Transformar vidas. Viu? Vozes Gospel Podcast é o quê? Transformar vidas. É legal, essa ideia tem que ser, né? A gente tem que... essa é a ideia do programa, entendeu? E assim, você, pastora, a gente tem com vocês, né, lá na experiência de vocês, vocês têm alcançado esse objetivo? Sim. Tem sido satisfatório? Sim, eu fiz um mapeamento do bairro. Que bom. Antes legal. de implantar o projeto. O antes e depois. O antes e depois, Legal. vamos fazer no final do ano, em dezembro, porque nós sempre fazemos o feedback. Sim. Qual é o mapeamento? Quantas escolas tem no bairro? Uhum. Quantas igrejas? Quantos bares? Nós precisamos entender a história do bairro. Sim. Quem fundou o bairro? Então nós fizemos totalmente essa história, levantamos, para não somente chegar ali e plantar, colocar uma faixa. Nós precisamos entender quem são os moradores, ouvir. E aí, esse é o objetivo, transformar vidas. Sair dali, alunos falando inglês, crianças aprendendo Libras, e isso tudo É meu sonho aprender Libras. Tudo voluntário. Muita vontade de aprender. Fala um pouco sobre... Eu sei que vocês têm um projeto sobre Libras aí, né? Fala um pouquinho sobre isso. É da Zaira Costa, não é isso? Isso, inclusão e acessibilidade, que também envolve ação social, querendo ou não. Isso é muito importante. A igreja está abraçando, inclusive a igreja está se preparando, organizando para receber cadeirantes. Então a nossa igreja está com essa visão de acolhimento. A igreja evangélica quadrangular está se preparando. E já tem muitas igrejas que avançaram, assim como vejo outras denominações, eu fico muito feliz quando eu vejo, porque no céu não vai ter rótulo. É claro. E eu vejo outras igrejas também trabalhando com Libras. Sim. Isso é muito importante. Eu acho fantástico. Como eu falei, é um sonho que eu tenho, eu vou aprender ainda, se Deus quiser. Vai ser. Nunca Você tarde, é meio né? polêmico, Nunca mas dá tarde, sim. né? Eu Nunca te tarde. amo, assim mesmo. Porque eu acho que é uma carência que as igrejas têm, né? Sim. Tem muita gente que precisa disso. Agora a gente tu não tem. imagine uma pessoa com... A gente tem que falar tudo politicamente correto. Deficiência auditiva ou totalmente surdo. Quando você aprende Libras, você aprende uma coisa, nem todo surdo é mudo. Sim. Eu não sabia disso, fui aprender no curso. Então, você imagina uma pessoa que entra pelas portas, precisa de Jesus, quer Jesus, mas ela não está ouvindo nada que está acontecendo. Sim. Ela precisa que alguém traduza para ela, vamos dizer assim, o que está acontecendo naquele ambiente. Pois é. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Mesma coisa com cegos. Eu tive, vamos dizer assim, o desprazer de ver a minha mãe perdendo a visão aos poucos. Minha mãe que ensinou tanta gente a ler e escrever, minha mãe que costurava demais e ela morreu quase cega. No tempo dela, ela teve um tumor debaixo do nervo óptico. E esse tumor, à medida que crescia, ela ia perdendo a visão. Naquela época, a cirurgia seria bem complicada, seria aberta aqui por trás da orelha. E ela não resistiu a um exame, o cateterismo, porque ela tinha pressão altíssima. E aí eu dava para observar como que acontecia com a minha mãe. Uma coisa, às vezes a gente vê uma pessoa cega querendo atravessar a rua,
Qual a nossa primeira intenção? A gente vai e segura na pessoa para ganhar. Não, você tem que dar o seu braço para ela apoiar em você e seguir. Então, uma pessoa cega está na igreja e a gente está falando de cores. Por exemplo, como eu falei aqui das cores do Evangelho Quadrangular. O que é o vermelho para alguém que nunca viu? O que é o amarelo para quem nunca enxergou? Então, a gente precisa falar para essa pessoa de maneira que ela entenda. Esses dias a gente estava assistindo um programa e eu achei muito interessante que a moça falou, sou fulana de tal, agora eu vou falar para um público seleto. Olha, eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho os cabelos crespos, encaracolados na altura do ombro, tenho os olhos assim, sou formada. É necessário a gente ter esse cuidado com o público que está ali para receber aquela mensagem. Tem que alcançar todas. Quando Jesus disse, ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, essa toda criatura está incluindo esses e usando também. as ferramentas específicas para cada grupo. Bem, o tempo está gostando, o programa está gostando, mas o tempo está rolando. E, pastor Marcelo, suas considerações. Quando fizeram as considerações aqui, a senhora vai concluir com oração, mas as suas considerações agora, mandar abraços, beijinhos, o que quiser, para quem quiser, para aquela câmera ali, por favor, relembrar os seus líderes, fique à vontade. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus e a cada um de vocês por esse projeto lindo. Prazer nosso, com certeza. Que Deus continue abençoando, derramando graça sobre a vida de vocês, que eu creio que vocês vão estar alcançando muitas vidas. E você que deseja aprender sobre missões, só pode me estar procurando para estar participando do curso de missões. Amém? Quero dar um abraço para os nossos líderes regionais de missões, estaduais, de ação social. E você que deseja contribuir, né, com material escolar, um lanchinho para as crianças, para o nosso projeto Semeando Vidas, vai ser muito bem-vindo. Tem alguma rede social que você quiser colocar? Fica à vontade. Eu vou passar o contato para vocês. Tá, a gente coloca bom? depois aqui. Beleza. Pastora Rita, considerações? Então, quero mandar um abraço especial lá para a Igreja Evangélica Quadrangular Caminho do Tutóia, pastor Jaimilson, todos os membros lá, para todos que têm trabalhado com a gente nesse projeto de missões, de ação social, nosso superintendente, né? Pastor João Pedro, a região 786, um jovenzinho, as pessoas às vezes olham assim, poxa, mas um jovem comandando a região, mas que gás, que coisa assim bacana que a gente vê nele, assim, o amor, né? Como tratar com a gente. Tem sido uma benção. Também o pai dele, o pastor Vander, que está sendo o nosso atual presidente no estado do Rio de Janeiro. Então, a todos que desejam conhecer um pouco mais, entre em contato conosco. A gente tem muita coisa aí a aprender e algumas já também a passar, né? Amém. Que a gente nunca para de aprender, né? Somos eternos alunos, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho. Luciano Serenado, é contigo, é eterno, viu? Nós somos eternos, temos a vida eterna, somos eternos. É contigo. Agradecer mais uma vez, não esqueci de dar um abraço, né? Abraço à minha família, minha esposa, meus filhos, Jaqueline, Leonardo e Davi. Dar um abraço também para a Igreja Batista Água da Vida, minha igreja, lá nos Jesuítas de Santa Cruz, meus pastores, pastor Alexandre, pastora Sheila. E agradecer a você que mais uma vez esteve com a gente. Tenho certeza que esse tempo foi útil, foi relevante para você. E não esquece de compartilhar, de curtir, de fazer a gente conhecido aqui, porque a gente quer fazer o nome de Cristo conhecido. Você nos ajudando nessa tarefa fica muito mais fácil, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo. Se Deus quiser, agradecer a pastora Rita, a pastora Marcelo também, por esse tempo precioso aqui de qualidade que tivemos. Deus abençoe. Gente, eu vou pedir à pastora Marcela que possa encerrar, olhando para aquela câmera ali, o nosso bate-papo aqui e eu volto encerrando já já. Amém. Vamos agradecer a Deus por esse momento.
Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, viemos te agradecer, Espírito Santo, pela sua presença, por ter nos conduzido, e que cada palavra que nós falamos aqui, Senhor, nesta noite, venha alcançar corações, Senhor, que esteja sedentos para aprender, transformar vidas, Senhor, e que este canal venha ser canal de bênção para a vida de muitos. Amém. Eu te louvo e te agradeço por toda a equipe, Senhor, que o Senhor tem colocado excelência no coração deles e continue derramando a sua graça. Amém. E também estendendo sobre os seus familiares. É que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá galera, aqui é Ricardo Penudo, sou pastor de esporte da Igreja do Recreio, presidente do Craques da Paz, autor do livro Teologia do Esporte. Vamos estar batendo um papo aqui. Eu quero te convidar para essa sexta-feira agora, às 22 horas. Vamos estar junto aqui no Vozes Gospel Podcast, falando sobre tudo isso, sobre ministério esportivo. Vai ser muito bom, esteja junto conosco. Não perca essa jogada, veste essa camisa.